Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bênção. Vamos hoje iniciar o livro de 2 Crônicas, né? Uma continuação, né? De relatos, histórias bíblicas que aconteceram. Aleluia. Que aí no canal, para a glória de Deus, né? Já falamos de 1 Reis, 2 Reis. E em Crônicas, irmãos, nós temos a oportunidade, né, de relembrar as histórias que já falamos, mas com mais conteúdo, com mais profundidade, né? A gente sabe que o livro de Crônicas, diferente do 1 Crônicas, é 36 capítulos. O escritor, né, fica aquele ponto de interrogação, né? Se é Esdras, se é os dois profetas, que terminamos o livro de 1 Crônicas, né, no seu capítulo 29, falando dos dois. Mas hoje aqui nós iniciamos o capítulo 1, né, irmãos? De Louvado seja Deus. De 17 versículos, né? A gente vai ver que tem dois temas aqui, né? O primeiro tema tá do versículo 1 ao 6. Aleluia. Depois nós vamos continuar do 7 até o último versículo falando, né? Para a glória de Deus, né? Fala assim: Salomão reina. Salomão, sabemos pela Bíblia Sagrada que era filho de Davi. Aleluia. Fala assim a palavra do Senhor. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Irmão, nós vimos aqui Deus agindo, aprovando, abençoando o servo dele chamado Salomão. Você, como nós aqui, e muitos leitores da Bíblia, sabem que Salomão teve uma história de bênção, um homem foi diferenciado de outros reis. Na sua, aleluia, término, né, da sua vida, né, a história não foi tão assim favorável, mas nós vamos aqui, irmãos, passo a passo, comentando, vendo, aprendendo o que diz a palavra do Senhor para a nossa vida, amém? O versículo 2: E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes do país, né? Organização, ordem, decência, cada função era designada para que todos desempenhassem com excelência, irmãos, para que o reino fosse controlado. A gente vê se o povo nosso hoje, o povo aqui, o Brasil, onde nós vivemos, né, pegasse, lesse a palavra de Deus, irmãos, aleluia, e pegasse esses exemplos bons, irmãos, não só o Brasil, como muitos países do mundo, ou alguns que já são exemplos, iam ser uma bênção, né, irmãos, mas não são. Versículo 3: E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. 4: Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que ele preparava, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Vamos ler os 5 e 6. Também o altar de cobre que tinha feito de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu ali 1000 holocaustos. Irmãos, alguns veem esse número e falam assim, mas ele era rei, ele tinha muita riqueza. Mas, irmãos, você vai ver na Bíblia Sagrada que a maneira, a forma de Salomão chegar à presença, ao altar do Senhor e fazer essa oferta, irmãos, Deus se agrada. Oh, irmão, que maravilhoso, irmãos, é você, nós como igreja do Senhor, entendermos que quando a palavra de Deus, em Romanos, fala para nós que o nosso sacrifício diante do Senhor tem que ser vivo, santo e agradável, é algo, irmãos, que procede do nosso interior para com Deus. Uma alegria, uma dedicação, uma vontade de servir, de buscar de todo o nosso coração o Senhor, e isso agrada ao Senhor, irmãos. A forma, a maneira, a intenção, o propósito, a vontade de Salomão de oferecer-lhe 1000 holocaustos ao Senhor agradou a Deus, irmãos. A nossa vida, aleluia, nessa terra, irmãos, o tempo determinado que vamos estar aqui, só Deus sabe. Só Deus sabe e tem o controle disso.
temos que procurar, começando por mim, irmãos, em agradar ao Senhor, em louvar ao Senhor. Não importa que as pessoas digam, falem, pensem, mas você, mediante a Escritura Sagrada, nós temos que agradar ao Senhor. Aleluia. O versículo 7 começa assim. Antes tem um título, fala assim: Sabedoria e riqueza de Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Irmão, aleluia, Deus, na sua bendita palavra, Ele sempre fala para você e para mim: pede o que quiseres. O que queres que eu te faça? Irmão, peça. Não há oração que Deus não responda. Só aquela que você não faz. Versículo 8. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Vamos ler o 10, o 11 e o 12. Dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este povo tão grande povo? 11. Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens, honra, a quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Irmão, aleluia. Às vezes nós citamos muito o que está escrito na palavra do Senhor, lá na primeira epístola de João, fala assim: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso é uma verdade bíblica, irmãos. Se nós orarmos segundo a palavra e pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele atende, irmãos. Ele aqui não só deu a Salomão uma sabedoria tão maravilhosa, grande que ele teve, que como homem, era o homem mais sábio que existiu, irmãos. Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui vindo como homem, era mais sábio do que ele, porque não houve homem sábio como Salomão, irmãos. Usado, irmãos, quantos poemas, quantos enigmas ele decifrou, irmãos, provérbios, que é algo tremendo, irmãos. Mas é algo que nós temos que pegar como exemplo, essa oração que Salomão fez, aleluia. E Deus deu para ele muito mais, além do que ele pediu. É assim que Deus faz para a sua vida, aleluia. O versículo 13. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os quais pôs nas cidades os carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro, prata em Jerusalém, como pedras de cedro, em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. Olha, irmãos, a vida onde Salomão estava, onde Salomão falava, onde Salomão estava ali reinando, Deus o prosperava não só na sabedoria, mas onde ele colocava a mão na parte material, financeira, Deus prosperava ele. Esse mesmo algo, irmãos, hoje Deus quer fazer na sua vida e na minha, para que as pessoas vejam essa virtude que vem lá dos céus, irmão, vem do alto, aonde Tiago fala assim, que não há nem sombra em variação alguma, porque vem da parte de Deus. Deus quer fazer na nossa vida, peçamos, vamos rogar ao Senhor, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor que Deus nos dê dessa sabedoria para vivermos aqui, irmãos, dando frutos que sejam para a glória de Deus, aleluia. O versículo 15. E fez o rei que houvesse ouro, prata em Jerusalém, como pedras, cedros, em tanta abundância como figueiras com ovo em pedras pelas campinas. 16. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito. Os mercadores do rei o recebiam em tropas, cada um pelo seu preço. 17. E faziam subir e sair do Egito, cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo como 150
por 150. Assim, por meio deles eram para todos os reis dos heteus, para os reis da Síria. Então, irmãos, o que Salomão fazia, irmãos, havia uma confirmação, havia uma bênção do Senhor que virava assim, irmãos, para a glória de Deus, um destaque nos cavalos, nos carros. Os irmãos vão ver que nessa história que conta a vida de Salomão, a sabedoria que vem lá do alto, que Tiago fala para nós no capítulo 3, ela é pura, ela é tratável, ela é moderada, ela é pacífica. Ô, irmão, a sabedoria de Deus, irmãos, nós precisamos dela para vivermos aqui nessa terra, irmãos, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Salomão é um exemplo do cristão que tem que ter essa sabedoria hoje para, aleluia, o que nós fizermos, irmãos, fomos fazer com excelência, com uma diferença. As pessoas venham ver Deus nas ações, Deus nas coisas que nós fazemos. Irmãos, a vida, o dia a dia, precisamos depender do Senhor, orar como Salomão orou. Senhor, dá-me sabedoria. Ah, mas aqui é para guiar o povo. Para nós, irmãos, trazemos o povo hoje para Deus. Levarmos ele aos pés de Cristo, através da palavra, da oração, de uma vida de testemunho. As pessoas têm que ver Deus nas nossas ações, na nossa vida, como assim Salomão procedia. Amém? 2 Crônicas, capítulo 1. Irmãos, temos muito assunto aqui nesses 36 capítulos para falar, muitas coisas Deus tem para nos ensinar. Você que é inscrito no canal, compartilha esse link, deixa aí o joinha aí, irmãos, para o canal estar sendo bem visto, para a glória de Deus. Pessoas que não conhecem o Senhor sejam libertas, salvas. Pessoas que afastaram, volte para o Senhor. Esta palavra que é de Deus, irmãos, faça a diferença, salvando as pessoas, libertando as vidas, isso para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.